Bom, com certeza 99% das pessoas que assistem os meus vídeos ou que estão assistindo esse vídeo aqui em particular, com certeza já ouviram falar de ChatGPT, ou Midjourney, ou Stable Diffusion, ou todos esses modelos de inteligência artificial. Todos esses nomes e buzzwords que as pessoas estão falando no momento. Só que é claro que pessoas que estão assistindo um canal de tecnologia vão conhecer sobre essas coisas, ou já vão ter ouvido falar disso. Mas a verdade é que essa não é a realidade de grande parte da população. E recentemente, o site The Verge fez uma pesquisa com 2.000 adultos americanos, fazendo perguntas para tentar entender em qual estágio que está o conhecimento das pessoas em geral sobre esses termos relacionados à inteligência artificial. Será que esses termos e esses algoritmos que a gente ouve falar por aí, realmente todo mundo já está sabendo? Bom, e os resultados dessa pesquisa foram bem interessantes. Então vamos analisar isso daqui juntos nesse vídeo. Bom, então o site The Verge fez essa pesquisa com 2.000 americanos, 2.000 adultos e pessoas que moram nos Estados Unidos, sobre como eles estão utilizando inteligência artificial até o momento e o que eles querem que as inteligências façam no futuro, além de tentar entender o medo que eles sentem em relação a isso e qual o estágio que essa tecnologia está na sociedade. Então uma das primeiras perguntas aqui que eles fizeram e que é realmente interessante e que eles colocaram nesse gráfico aqui foi analisar quantas pessoas já tinham ouvido falar desses termos e desses algoritmos. Quantas pessoas, por exemplo, já conheciam o ChatGPT da OpenAI ou, por exemplo, o Stable Diffusion da Stability AI. E os números são bem interessantes. Então apenas 57% das 2.000 pessoas que foram entrevistadas já tinham ouvido falar ou já tinham utilizado o ChatGPT, por exemplo. E 43% nunca tinham tido contato com isso. E o Midjourney, por exemplo, que na minha opinião é um dos melhores algoritmos aí para geração de imagem no momento, apenas 25% já tinham ouvido falar ou tinham utilizado isso. E 75% nunca tinham ouvido falar. E desses modelos, o mais desconhecido entre essas pessoas que foram entrevistadas foi o Stable Diffusion, com 23% só das pessoas dizendo que conheciam ou já tinham utilizado. Então a gente vê que tem muitas pessoas que realmente nunca ouviram falar desses algoritmos, né? Praticamente metade ali das pessoas entrevistadas nem sabiam o que era ChatGPT. E isso, lembrando, essa entrevista foi feita com adultos nos Estados Unidos. Bom, e outra análise interessante é quem que realmente está fazendo uso desses algoritmos, em relação à idade e geração. Mas como já era meio que esperado, pela estimativa deles aqui, os millennials são os que estão utilizando mais esses algoritmos, com 36 milhões de americanos fazendo uso disso. E a geração Z vem logo depois, com 34 milhões, seguido pela geração X e depois os boomers. Lembrando que os millennials é a galera que nasceu ali entre 1984 e até o início dos anos 2000. A geração Z seria quem nasceu ali depois dos anos 2000. E a geração X seria quem nasceu antes de 1984, anos 70, início dos anos 80. E os boomers é quem nasceu antes disso. Ok, a explicação da ordem ficou meio trocada, mas vocês entenderam. Então um grande lance aqui, quem tá mais utilizando esses algoritmos de inteligência artificial é a galera ali que hoje em dia tem os seus 30 anos ou tá chegando perto disso. Mas uma pergunta bem interessante que fizeram nessa pesquisa foi perguntar para as pessoas, incluindo inteligência artificial na pergunta, quais são as tecnologias que mais vão impactar a sociedade. E 74% das pessoas disseram que a inteligência artificial vai impactar bastante a sociedade, seguido por veículos elétricos, por realidade virtual, depois realidade aumentada e por fim NFTs. Apenas 34% das pessoas disseram que NFTs vão impactar a sociedade de uma forma grandiosa. Mas para vocês verem como essas buzzwords variam no decorrer do tempo. Muito provavelmente se essa mesma pergunta tivesse sido feita há 2 anos atrás, em 2021, quando os NFTs estavam bombando, quando a galera tava vidrada em jogar Axie Infinity e ganhar criptomoedas com isso, com certeza muito mais gente teria dito que os NFTs teriam um grande impacto no futuro. Mas hoje em dia realmente as pessoas estão dizendo que inteligência artificial vai ter um grande impacto. Porque claro, todo dia tá saindo alguma notícia, alguma novidade relacionada à inteligência artificial. Bom, mas uma outra questão interessante que eles tentaram responder aqui nessa pesquisa foi perguntar para as pessoas como é que elas estão utilizando hoje em dia a inteligência artificial. A gente sabe que muita gente utiliza o ChatGPT no seu dia a dia, mas o que de fato as pessoas estão fazendo com o negócio? E segundo aqui a pesquisa, como já era meio que esperado, 68% das pessoas responderam que utilizam inteligência artificial para responder perguntas, e 54% responderam que utilizam para brainstorming, para ter novas ideias. 37% estão utilizando para criar imagens e fotos. E talvez um dos números que me deixou mais curioso foi em relação ao coding, que apenas 18% das pessoas disseram que estão utilizando inteligência artificial para isso. Mas se a gente parar para pensar que a pesquisa foi feita com adultos em geral, e que não é todo mundo que de fato
é programador, faz sentido que apenas 18% das pessoas estejam utilizando para isso. Apesar de, na minha opinião, esses algoritmos de inteligência artificial serem perfeitos para isso. No meu caso, por exemplo, eu tenho utilizado bastante o ChatGPT para criação de códigos. Não sei quanto a vocês. E no fundo as pessoas estão utilizando mais inteligência artificial para responder e-mails do que para programar. Essa é a grande verdade. Bom, e uma outra questão interessante abordada nessa pesquisa foi perguntar para as pessoas se o que eles demandaram da inteligência artificial, seja para criar um código, ou para responder um e-mail, ou para criar uma imagem, se a inteligência artificial foi melhor que elas, ou se a inteligência artificial foi pior. Ou seja, qual a impressão das pessoas em relação ao trabalho que a inteligência artificial executou. E os resultados disso também é bem interessante. Porque a grande maioria das pessoas, a parte em verde aqui, disseram que as inteligências artificiais desempenharam um trabalho melhor do que elas. E uma pequena parte das pessoas, a parte em vermelho, disseram que a inteligência artificial foi pior. Então isso mostra a opinião geral da sociedade, de certa forma, que as inteligências artificiais fazem um trabalho melhor do que os seres humanos. E se a gente olha os números aqui, é realmente interessante. 61% das pessoas disseram que, para a criação de arte e desenhos, a inteligência artificial teve um desempenho melhor. 60% disseram que para a criação de e-mails, a inteligência artificial foi melhor. E praticamente para todos os segmentos, coding, música, histórias, todos esses casos a inteligência foi melhor. O único ali que foi bom, mas não tão bom quanto os outros temas, foi o tema essays, que pode ser traduzido como estudos ou ensaios, que aqui eu entendo que seria referente a trabalhos acadêmicos ou trabalhos escolares. Ou seja, coisas ali que demandariam um certo raciocínio lógico. E apenas 45% das pessoas disseram que a inteligência artificial foi melhor do que elas. Mas se a gente parar pra pensar, até que faz sentido. Porque muito provavelmente a grande maioria das pessoas que responderam essa pesquisa responderam utilizando como referência o ChatGPT. E muito provavelmente a versão free do ChatGPT. E a gente sabe que a versão de graça utiliza o modelo 3.5 Turbo, que não é tão inteligente quanto a versão GPT-4. Então muito provavelmente se as pessoas tivessem utilizado o GPT-4 para a criação de trabalhos acadêmicos ou tarefas escolares, talvez essa pontuação aqui fosse um pouco mais alta, porque o GPT-4 é muito mais inteligente que a versão 3.5 para tarefas que envolvem lógica. Bom, e outro ponto importante quando a gente fala de inteligência artificial é em relação à arte, porque um dos primeiros usos e um dos algoritmos aí que mais viralizou foram esses algoritmos que geram imagens, como Midjourney, Stable Diffusion e o DALL-E. E perguntando para as pessoas como é que elas têm utilizado a inteligência artificial para gerar arte, 44% disseram que usaram inteligência artificial para copiar o estilo de um artista. Sei lá, pedir ali pra inteligência artificial criar um quadro como se fosse o Van Gogh, ou como se fosse o Leonardo da Vinci, ou quem sabe o Andy Warhol. E 43% das pessoas acreditam que as empresas deveriam banir a possibilidade de você copiar um artista. E 70% das pessoas acreditam que os artistas deveriam ser compensados quando uma inteligência artificial copiasse o seu trabalho, né? Então a família herdeira do Van Gogh deveria receber ali alguns trocados quando alguém pedisse ali para criar o céu estrelado em um estilo diferente. Bom, e uma outra pergunta que abordaram aqui nessa pesquisa e que vai deixar as pessoas que não gostam muito do controle excessivo do Estado meio irritadas é que eles perguntaram, por exemplo, para as pessoas se elas acham que deveria existir uma regulação e leis controlando as inteligências artificiais. E 76% das pessoas disseram que sim. Além disso, 76% das pessoas disseram que os modelos deveriam ser treinados em bancos de dados que tivesse ocorrido fact-check, ou seja, que não existissem informações falsas ou fake news ali no banco de dados. 78% das pessoas responderam que seria importante que cada conteúdo criado por uma inteligência artificial tivesse ali alguma forma de identificar isso. E 76% disseram que deveria ser ilegal imitar ou criar uma pessoa utilizando técnicas de deepfake sem o consentimento da pessoa. E quando perguntaram para essas pessoas se elas estavam excitadas ou empolgadas com o avanço da inteligência artificial, ou se elas estariam ansiosas, essa foi a resposta que as pessoas deram. Então 21% das pessoas estão excitadas com o impacto que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade, 29% estão ansiosas e 32% estão com esse sentimento duplo de empolgação, mas também de aflição. Eu não sei, pelos comentários que algumas pessoas colocam nos meus vídeos, eu sinto que essa sensação dupla de estar empolgado, mas também com um pouco de medo, é o sentimento das pessoas em geral. E talvez até seja o meu sentimento também. Porque esses modelos são muito interessantes, a gente consegue ver um grande potencial neles, mas tem um lado meio sinistro de como que isso aqui vai impactar a gente de certa forma. E fora essa pergunta, também perguntaram para essas pessoas como elas veem o impacto das inteligências artificiais na sua vida pessoal e no seu trabalho. E 31% das pessoas disseram que estão preocupadas. E 20% dizem que estão empolgadas. E 31% dizem que estão preocupadas e empolgadas ao mesmo tempo. Então aqui a gente já vê que realmente as pessoas estão mais preocupadas com o impacto da IA na sua vida do que empolgadas com isso. Principalmente quando se diz respeito a trabalho. Porque como a gente viu ali, as inteligências artificiais conseguem desempenhar um trabalho melhor
pelo menos na percepção das pessoas. Então isso é realmente um motivo, talvez, para ficar preocupado, de certa forma. Bom, e quando perguntaram para essas pessoas o que elas achavam se uma empresa criasse uma inteligência artificial que fosse consciente, essa aqui foi a resposta que eles deram. 51% disseram que acreditam que a inteligência artificial vai em algum momento se tornar consciente, e 64% disseram que não acham um grande problema se uma empresa criar uma inteligência artificial que seja consciente. Ou seja, a grande maioria das pessoas quer ver essa tecnologia, quer ver as inteligências artificiais se tornando cada vez melhor. Mesmo que isso talvez custe o emprego delas. Pelo menos é isso que elas estão respondendo aqui nessa pesquisa.